Hoje eu tava aqui em casa pensando como é estranho ser adulto. Porque eu sinto que ninguém realmente percebe o momento que isso acontece. Não tem um dia que você acorda e pense, nossa, agora eu sou uma pessoa adulta. Nossa, agora né? Até mesmo quando a gente completa os 18 anos, a gente não tá nesse pensamento. Na verdade, eu até escuto muitas vezes as pessoas falando que tá na vida pré-adulta, né? Mas não tem nada em específico pra anunciar isso e você simplesmente só vai crescendo e cresceu. E de repente começa a perceber que algumas coisas acabam dependendo de você. E quanto mais tempo passa, mais depende ainda. Porque afinal você precisa resolver os próprios problemas, tomar as próprias decisões, pensar no seu futuro, estudar, trabalhar, cuidar das suas coisas. E eu acho isso muito engraçado porque quando a gente é criança, parece que o adulto ele sabe tudo da vida. E eu realmente achava que quando eu chegasse na idade de ser adulta, eu ia ter algum tipo de manual de sobrevivência na minha cabeça. Eu ia saber qual carreira seguir, inclusive eu achava que era uma coisa e hoje em dia eu sou totalmente outra. Eu saberia como cuidar da minha vida, como organizar meu dinheiro, como tomar decisões importantes. Só que aquilo, né? Só que não. E aparentemente, pelo menos comigo foi assim. Eu só cresço e ainda sou eu, né? Não mudou muita coisa. A diferença é que eu preciso tomar as decisões por mim mesma sem saber muito bem o que eu tô fazendo. E eu acho que essa é uma das coisas que mais me surpreendeu na vida adulta, porque eu ainda me sinto muito parecida com a pessoa que eu era alguns anos atrás, mesmo que de algumas coisas tenha mudado, sabe? Eu ainda gosto das mesmas coisas, eu ainda fico empolgada com coisas completamente aleatórias, e ainda tenho aqueles momentos em que eu penso, meu Deus, o que eu tô fazendo? Só que agora ainda existe uma conta pra pagar depois do pensamento. A vida adulta, ela não ficou como a gente imaginava, né? Talvez parte desse cansaço que a gente sente no nosso dia a dia é pela aquela expectativa que veio desde a nossa infância, sabe? Quando eu era mais nova, eu achava que ser adulto era ser livre. E eu ia poder fazer o que eu quisesse, comprar o que eu quisesse, sair quando eu quisesse. E tecnicamente, sim, ela é dessa forma. Só que tem uma pequena parte da história que eu não imaginava que você precisa pagar por essas coisas. A liberdade, ela é maravilhosa, até você descobrir que ela tem um boleto. Mas nem tudo é sobre dinheiro, né? Sobre a gente perceber que crescer não significa necessariamente se sentir mais seguro, às vezes parece até o contrário. Quanto mais velho você fica, mais coisa você percebe que não sabe. E quando você é criança, seus pais sabem de tudo. E quando você é adolescente, você também sabe de tudo. Mas quando você vira adulto, parece que você não sabe de nada. E todo mundo só tá tentando fazer o melhor possível com as informações que tem no momento. E isso é até assustador, mas um pouco libertador, se a gente for parar pra pensar. Só que é por esse meio que começa uma outra coisa: a sensação de estar atrasado. Você começa a olhar para as pessoas ao seu redor e parece que todo mundo tá indo pra algum lugar. Tem alguém terminando a faculdade, ou alguém que tem um emprego muito bom, alguém que esteja morando sozinho, viajando, se casando. E você olha pra tudo isso e pensa, tá, e eu? Essa é uma sensação muito comum quando a gente chega nos 20 anos, 20 e poucos anos. Parece que você tem que ter uma resposta, porque você já deveria saber o que quer fazer pelo resto da vida. E se você ainda não sabe, começa aquela sensação que tá ficando pra trás e que só existe uma coisa estranha nisso. Não é a gente que tá atrasado. Atrasado em relação a quê? Quem decidiu que determinada idade deveria estar finalizando alguma coisa ou iniciando? Não existe uma corrida. Não existe uma tabela dizendo aos 22 anos você precisa fazer isso, aos 25 aquilo e aos 30 outra coisa. A vida de cada pessoa acontece em um ritmo diferente. E a gente esquece disso porque a gente tá acostumado a comparar tudo com outra pessoa. Até mesmo porque a internet faz isso. Porque antes você não sabia o que as pessoas estavam fazendo. Hoje você pega o celular, em 10 minutos você consegue descobrir a vida inteira de uma pessoa, ou, ou algum famoso, muito famoso, que esteja com muita grana, ou alguém da sua idade que acorda cedo, faz isso, faz aquilo, ganha muito dinheiro, tem uma casa, um apartamento, viaja pra longe.
e você tá ali no ônibus indo pro trabalho, ou então deitado na cama. Talvez nem tenha escovado os dentes ainda, mas afinal, isso é só um pedaço da vida que você vê daquela pessoa. Você não sabe se ela tá realmente feliz as 24 horas do dia. E existem problemas que não aparecem na frente da câmera, e mesmo assim, nós nos comparamos, somos humanos, é natural a comparação. Mas a internet piorou isso. Porque é muito difícil você olhar pra alguém que esteja mostrando a melhor parte da vida dela e não pensar na sua pior parte da sua vida. A internet criou isso, a sensação de estarmos sempre vendo alguém melhor do que a gente. E talvez ninguém esteja vivendo melhor. Aquela pessoa só escolheu mostrar aquela parte bonita, enquanto você tá tentando comparar aquela parte bonita com a sua vida inteira. Mas assim, falando de novo sobre o cansaço, tem uma coisa que eu acho ainda mais estranha. Nós, seres humanos, começamos a sentir culpa de descanso, de descansar. Eu acho isso muito bizarro. Porque se você trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, a primeira coisa que você quer fazer é descansar. Só que aí você deita e pensa, eu poderia estar estudando, eu poderia estar escrevendo minha pós-graduação, eu poderia estar fazendo algum exercício, ou trabalhando em alguma coisa minha, poderia estar lendo, fazendo alguma coisa útil. E você não consegue aproveitar o descanso. Até mesmo porque você tá ali deitado, você tá descansando fisicamente, mas a sua cabeça ainda tá trabalhando. Descansar também é fazer alguma coisa, sabe? Você não precisa justificar cada hora do seu dia. E você não precisa sair de um dia cansativo, com alguma conquista, pra provar que o seu dia valeu a pena. Às vezes você só descansou, só assistiu uma série, só jogou Minecraft, ou então ficou deitado ouvindo música. E sinceramente, que bom, nem tudo precisa virar produtividade. E falando um pouco de produtividade, isso me faz pensar em uma outra coisa que eu refleti bastante esses dias, que parece que hoje em dia nós temos dificuldade de simplesmente gostar das coisas por gostar. Olha, se você gosta de jogar alguma coisa, alguém vai falar pra você fazer live. Se você gosta de ler, alguém vai falar pra você criar um perfil pra ler livros. Ou se você gosta de cozinhar pra fazer comida, né, e vender a comida que você produz, ou fotografia, criar um portfólio. E de novo, não existe nada de errado em transformar um hobby em trabalho. Isso é ótimo. Se você ama fazer isso, que ótimo. O problema é quando parece que essa é a única maneira de justificar aquilo que você gosta de fazer. Olha, às vezes eu só quero jogar, eu não quero melhorar naquilo, eu não quero gastar dinheiro, não quero postar, não quero ser boa, eu só quero jogar, ou só quero ler alguma coisa. E talvez seja isso que torne algumas coisinhas especiais, sabe? Elas não precisam ter um motivo. Você pode ficar o dia inteiro assistindo uma série em um sábado sem ter que postar sobre aquilo. Ou então você pode criar um desenho maravilhoso sem ter que revendê-lo. Não tem problema. Não é uma produtividade jogada ao lixo. Nem tudo precisa levar a algum lugar específico. Bom, mas eu acho que é isso que eu tô tentando falar isso até agora. Talvez a gente esteja se cobrando demais de nós mesmos o tempo todo. Principalmente porque é tudo muito novo, sabe? Eu sei que você pode estar vivendo em alguma coisa que parece muito maior do que ela é. Quando você tem 18, 19, 20 e poucos anos, parece que cada decisão da nossa vida vai ser definitiva. Tipo, se eu escolher errado, e se eu estiver desperdiçando meu tempo, e se eu estiver no caminho errado, se minha faculdade estiver errada. Mas pensa quantas versões diferentes ainda vão existir, quantas decisões ainda vamos tomar. Sabe, vamos conhecer pessoas que a gente não conhece, vamos descobrir coisas que a gente nem sabe se realmente gosta. E a nossa opinião vai mudar. A gente vai abandonar coisas que hoje parecem importantes e vamos iniciar novas. Talvez a gente mude tudo. E talvez a gente descubra algo aos 27. Talvez aos 30 a gente veja coisas que aos 20 a gente nem queria ter feito. E tudo bem. Acho que a gente esquece muito que somos jovens, porque quando nós somos adolescentes, 25 anos parece uma idade absurda. E com 20 parece que a gente já entendeu tudo. E quando a gente vai envelhecendo mais um pouco, a gente pensa, nossa, sou praticamente uma criança com boletos. E tá tudo bem, a gente não precisa ter pressa. Não é um problema não saber exatamente o que a gente quer.
Não é um problema mudar de ideia. E talvez não seja um problema você ainda tentar descobrir o que você é, porque você está. E a gente está se descobrindo. E eu acho que essa é uma parte muito bonita da nossa idade que a gente esquece de aproveitar agora. E quando estamos velhos, muito velhos, a gente descobre coisas que a gente adoraria ter feito quando mais novo. O que eu tô querendo dizer é, não precisamos ter uma vida planejada agora. Podemos errar, podemos mudar, começar de novo, descansar, ter dias produtivos, improdutivos. Só existir. Calma. Ainda tem muita coisa pra acontecer. E talvez por enquanto isso seja o suficiente pra continuarmos um dia de cada vez. E se der, eu adoraria continuar.